Amados irmãos, Deuteronômio, capítulo 32, versos 45 a 47, nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Oremos ao Senhor nosso Deus, mais uma vez, amados irmãos. Deus, obrigado pela Tua palavra e pelo privilégio que nós temos de Te cultuar nesta noite. Obrigado porque o Senhor nos alcançou em Cristo, nos reconciliou contigo e nos deu o privilégio, Deus gracioso, de adorar o Senhor como Deus vivo e verdadeiro. Que neste momento, portanto, de adoração, em continuidade com o culto que estamos prestando a Ti, possamos dedicar toda a mente e coração à pregação da Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor, e ilumina o nosso entendimento para que, ouvindo a Tua palavra, possamos conduzir os nossos passos de conformidade com ela, o que Te pedimos, suplicando a Tua graça e confiando na Tua bondade, na ação do Teu Espírito Santo que nos ilumina em nome de Cristo. Amém. Mas, irmãos, por volta do século VIII a.C., o povo de Deus do Reino do Norte, aquelas 10 tribos que se separaram, então, com o filho de Salomão, das 2 tribos, o reino dividido, então, desfrutava de bastante tranquilidade no seu reinado. No entanto, essa tranquilidade e prosperidade que eles desfrutavam, satisfeitos então consigo mesmos, conduziu-os a se entregarem às vãs idolatrias e deixando então os caminhos do Senhor. Este era um povo que se encontrava então satisfeito, tranquilos, mas andando nos seus próprios caminhos. E Deus levanta o profeta Amós para este povo então farto e satisfeito, para adverti-los dos caminhos que andavam. E Amós, então, diz da parte do Senhor Deus, lá em Amós 8, 11 e 12, assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Diz ele ainda: andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Irmãos, a palavra de Deus é vital para o povo de Deus, como era vital para o povo de Israel nos dias de Amós. Pois foi pela palavra de Deus que tudo veio à existência. Deus disse: haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Palavra esta que o homem tão logo rejeitou, ao desprezar então a solene declaração do Senhor em relação à maldição da desobediência, quando então o homem escolheu ouvir outra voz, outra palavra, que não a do Senhor. Mas foi por essa mesma palavra que Deus trouxe tanto o juízo à humanidade representada em Adão, quanto, ao mesmo tempo, esperança ao pecador, anunciando, então, por esta mesma palavra, a promessa de um Redentor aos nossos primeiros pais. Estes mesmos pais que haviam rejeitado a palavra, agora são alvos novamente dessa palavra, com uma promessa de redenção em Cristo, conforme nós encontramos lá em Gênesis 3,15. Essa promessa, irmãos, esta aliança da graça, foi reafirmada pela palavra de Deus a Noé, a Abraão, a Isaque, a Jacó. E nos dias tenebrosos e opressivos do povo de Deus no cativeiro egípcio, ou na escravidão do Egito, Deus mesmo foi lembrado das suas promessas anunciado pela sua própria palavra. E então, lembrando-se da sua própria palavra, veio ao encontro do seu povo para livrá-lo de todo sofrimento. É assim que nós lemos lá em Êxodo 2, 24 e 25. Ouvindo Deus o gemido do povo, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó,
E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E conduzindo então, irmãos, este povo da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus, através de Moisés, Deus entregou a sua palavra escrita, para que de fato ficasse registrada a sua aliança graciosa de vida verdadeira para aqueles que depositam sua confiança no Senhor, Salvador de pecadores. Registrando assim o seu poder exaltado, o seu caráter gracioso, sábio e santo, as suas promessas fiéis, os seus caminhos de vida, claro, também o seu juízo contra aqueles que rejeitam seus caminhos graciosos de vida. Não há outra coisa para aqueles que desprezam e rejeitam o caminho gracioso de vida do Senhor, senão o juízo por tal rejeição de Deus e do seu caminho de graça. Tudo isso, irmãos, ficou registrado na palavra de Deus. A começar com Moisés, então, seguido por um período de tempo bastante significativo, 1500 a 2000 anos, os profetas e apóstolos foram sendo inspirados pelo próprio Deus, para que a palavra dele fosse então dada ao povo de Deus, a fim de que por ela nós tivéssemos vida, e vida em abundância na presença do Senhor. Lá em Hebreus 1 nós lemos assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmãos, esse Deus gracioso, que enviou ao mundo a sua palavra encarnada, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, como cumprimento da promessa que ele havia feito de enviar ao mundo um Salvador, que então reconciliasse pecadores com Deus, por meio de seu sacrifício, morte e ressurreição. O Cristo que de fato morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O Cristo que em trevas tenebrosas veio como luz do mundo, trazendo consigo o poder para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, fosse feito filho de Deus. Tudo isso, irmãos, foi rejeitado pelo povo de Deus nos dias de Amós, trocando as promessas graciosas e o caminho gracioso do Senhor, de conformidade com a sua sábia e santa palavra, pelos seus próprios caminhos. Buscaram cultuar a Deus da sua própria maneira, conforme a sua própria inventividade. Tentaram agradar a Deus ao seu próprio modo e pensaram ser melhor servir a Deus conforme os seus próprios caminhos. E por causa do desprezo, então, do povo de Deus pelo próprio Deus, nos dias lá do profeta Amós, como eu já disse no início, a palavra graciosa lhes faltou, estabelecendo com isso, então, uma fome espiritual profunda. Sem a palavra de Deus, a humanidade não tem vida verdadeira. Não tem vida verdadeira. Morre de inanição desnutrida. Irmãos, como foi nos dias de Amós, foi também nos dias da Reforma Protestante do século XVI. Assim como Israel desejou experimentar Deus em seus próprios termos, a igreja cristã, no período medieval, escolheu o caminho da idolatria no lugar da adoração verdadeira, conforme Deus revela na sua palavra. E mais, escolheu o seu próprio caminho de salvação, conforme a invenção dos homens, e não conforme o caminho gracioso revelado na palavra de Deus. Eles até tinham as Escrituras, mas o que eles não tinham era somente as Escrituras. Porque naqueles dias, era a tradição que definia tanto o que era Escritura, como a maneira pela qual a Escritura deveria ser interpretada. A Escritura era a serva da igreja, sendo levada então a falar à sua senhora o que bem lhe conviesse. E com isso, irmãos, não apenas a adoração, mas a própria salvação estava obscurecida e distorcida para os crentes naquele período medieval. E é contra esse erro, a troca da exclusividade da Escritura Sagrada como fonte última da autoridade de Deus para a igreja do Senhor,
do Deus que fala pela sua palavra para a condução da sua igreja, a troca disso pela subjugação da verdade, a própria tradição, as interpretações humanas, e ao caminho do homem em busca de um culto inventivo, que não é conforme as Escrituras, porque é idolátrico, e também um caminho de salvação que não é conforme as Escrituras, porque atribui ao homem o mérito participativo dessa salvação. É contra esse erro, irmãos, que irmãos nossos, nos dias da Reforma Protestante, deram a própria vida. E fizeram isso na esperança de que a vida, a fé, o culto e a própria salvação oferecida por Deus pelos homens fossem novamente reconhecidas, tais como elas são exclusivamente reveladas nas Escrituras. Eu sei que nós vivemos um momento de desprezo pela tradição, de desprezo pela história. É uma mentalidade da nossa época achar que o nosso tempo é melhor. E há, de fato, como fruto dessa mentalidade social geral, na igreja, uma rejeição pela tradição da história da igreja. Mas uma coisa que nenhum de nós pode negar olhando para a história, é que homens, entendendo o desprezo pela palavra de Deus, deram a sua vida para que fosse restaurado na igreja de Cristo a salvação conforme as Escrituras, o culto conforme as Escrituras e a vida conforme as Escrituras, somente as Escrituras e nada mais como definidora final da condução da nossa vida em relação a Deus, quanto à nossa salvação e a nossa caminhada na graça dos caminhos do Senhor. Porque somente as Escrituras, irmãos, revelam todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, conforme o nosso catecismo nos ensina. Hoje, nossa questão fundamental não é com o romanismo, embora ele esteja aí vivo e ativo, seduzindo gente. Mas a nossa questão fundamental não é mais o romanismo, mas com outras fontes de autoridade dentro do evangelicalismo, que tem dividido a convicção dos crentes quanto à sua fé e vida no mundo. Irmãos, há inúmeras marcas importantes da mentalidade do nosso tempo. Dentre elas, nós somos uma geração visualmente orientada. Não aguenta palavras. Não aguenta. As mídias sabem disso. E elas tanto respondem ao nosso não suportar das palavras, quanto nos alimenta nesse não suportar de palavras a cada dia mais. Porque agora nós vemos poucas palavras e muita imagem, não é isso? Não é isso que acontece? Poucas palavras, porque nós rejeitamos as palavras. Não aguentamos palavras. O que nos agrada são imagens. Só que tem um problema. Deus se revelou em palavras. Em palavras. Nossa geração também é uma geração consumista, irmãos. Cuja mentalidade, quando se associada a Deus, nos conduz a essa relação com Deus, o culto e a própria igreja de maneira consumista. Se a música não me agrada, então é um culto que não é agradável para mim. Se as palavras não forem as que eu gostaria de ouvir, então não foi um bom sermão para mim. Afinal, eu sou um cliente nesta igreja. Então as minhas vontades precisam ser atendidas. Senão, procuro outro lugar que atenda as minhas vontades e que se adapte àquilo que eu penso ser, o que deveria ser. Essa é uma mentalidade consumista que nos confronta, porque a palavra de Deus não nos trata como clientes ou consumidores. É a palavra do Senhor para os seus servos, do Deus que diz aos seus servos como os seus servos devem servi-los e desfrutar da sua graça, mas servi-los. A nossa geração também é uma geração relativista, irmãos. Não há uma verdade a ser afirmada, defendida ou crida. O que há são verdades, conforme cada um concebe a verdade. O problema é que as Escrituras é a única verdade absoluta, porque é a única revelação absoluta de Deus aos homens, expressas em palavras inspiradas, inerrantes e infalíveis.
A criação é uma revelação de Deus. Não há erro na revelação de Deus na criação, mas a interpretação que nós damos a ela está sujeita a muitas fraquezas e equívocos. A palavra de Deus, ela está revelada verbalmente, claramente. Qualquer um que a interprete tal como ela está escrita, não chegará a outra conclusão, senão a única da verdade da palavra de Deus. Mas para uma mentalidade relativa, isso é um choque existencial, porque como se lida com uma verdade diante de um universo de verdades? Nós também vivemos uma geração hipersensível e psicologizada, irmãos. Não podemos mais falar de pecado, apenas de erros. Erros. Ninguém é mais culpado. Agora todo mundo é vítima. Em tudo. Apenas vítima, mais nada. Sim, há vítimas, isso é óbvio. Mas o ponto é que nessa sociedade hipersensibilizada, nós somos vítimas de tudo. Nunca agentes responsáveis pelas nossas próprias ações, a responder diante de um Deus a quem prestaremos conta. Não é mais necessário falar de arrependimento, mas de superação. E por aí vai. Quando se lida com uma mentalidade, então, hipersensibilizada e psicologizada, diante de umas escrituras de um Deus que declara que todo homem é culpado diante de Deus, digno da condenação eterna e passível de sofrer as consequências no inferno eterno de Deus, se não se arrepender dos seus pecados, renunciar aos seus caminhos pecaminosos e confiar única e exclusivamente em Cristo como a única revelação de salvação que Deus propôs aos homens, o único caminho de salvação, absoluto e único caminho de salvação. Isso é um choque irreconciliável para a nossa geração. E é também nossa geração, irmãos, apenas para limitar isso, uma geração, embora dividida nisso, mas que carrega, pelo menos em uma parte dessa geração, uma certa confiança exacerbada, uma confiança tão elevada, idolatra que eu diria, na ciência, inclusive nas coisas da alma. O que se diz é, se não tem base científica, não é algo que pode ser dito. Até mesmo nas coisas da alma, do homem, da espiritualidade humana e de qualquer coisa que concerne a relação do homem com Deus. Para essa geração, irmãos, dentro do evangelicalismo, a autoridade que ganha ouvidos é a autoridade mercadológica, midiática, terapêutica, científica, nas suas muitas áreas, não mais as Escrituras. Um teólogo do nosso tempo diz assim a respeito disso: como ocorreu nos dias dos juízes, dos reis, dos profetas, assim é em nossos dias. A fome da palavra de Deus na terra. Falsos profetas proliferam, prometendo paz, paz, quando não há paz. Enquanto o pastor da fazenda é substituído pelo proprietário, mostrando a mudança aí na sociedade, e o pastor da palavra é trocado pelo empresário, terapeuta, treinador, autor, ou melhor, ator. O pastor da palavra é trocado pelo empresário, terapeuta, treinador, ator, porque é isso que o mercado de consumo espera. Como ocorreu nos dias dos juízes, ele diz ainda, dos reis, dos profetas, assim em nossos dias, a fome na terra pela palavra de Deus. E de fato, irmãos, cumpre-se então em nosso tempo, 2 Timóteo 3, 4, 3 e 4, onde diz que haverá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, os seus próprios interesses. Como que sentindo então coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. No entanto, irmãos, a verdade permanece. A despeito de toda essa mentalidade que tem contaminado a vida da própria igreja, como rejeição das Escrituras, como fonte última de autoridade para minha fé, culto e vida no mundo, a verdade permanece.
E é somente a palavra revelada, inerrante, infalível, fiel e verdadeira, que oferece o único caminho de salvação a pecadores e também o único caminho da vida verdadeira. As Escrituras, amados, a verdade revelada de Deus, é tanto uma verdade absoluta a ser crida, quanto um poder transformador que nos conduz à vida verdadeira. Portanto, quando nós nos lembramos dos solas da reforma, junto com graça, fé e Cristo, somente as Escrituras, e complementando toda a Escritura, o que nós estamos nos lembrando é que a verdade absoluta de Deus se encontra revelada na sua palavra. Uma palavra que precisa ser resgatada na igreja como a única autoridade final sobre a vida e a fé dos homens. Uma palavra que deve ser crida de toda a convicção do nosso coração. E uma palavra que também é poderosa para transformar a nossa vida, nos conduzindo aos caminhos graciosos da vida verdadeira na presença do Senhor. No fundo, irmãos, somos nós que estamos perdendo o privilégio de, honrando a Deus, confiando na sua palavra como única esperança e única verdade absoluta, fiel e verdadeira, somos nós que estamos desperdiçando o privilégio de experimentar o seu poder transformador em nossa vida, que nos conduz a uma vida graciosa, alegre, experimentando uma vida verdadeira na presença do Senhor. Deuteronômio 34, irmãos, esses versos lidos, 45 a 47, está lidando com a autoridade verdadeira das Escrituras e com o seu poder transformador na vida do povo de Deus. Depois de Moisés está aqui no fim do seu ministério, em breve nós leremos o registro continuando o texto, leremos o registro da sua morte. Ele está concluindo o seu ministério e concluindo também, evidentemente, estes livros que Deus o capacitou, inspirou para que ele o registrasse como palavra de Deus. Então ele está concluindo aqui o registro de toda a palavra de Deus. E quando ele faz isso, ele ordena que fosse colocado junto à Arca da Aliança esta palavra de Deus registrada de maneira inerrante e infalível. Nessa ocasião, então, próximo da sua morte, e com o povo de Deus prestes a entrar na Terra Prometida, depois já dos 40 anos de peregrinação, essa segunda geração, então, a essa geração, Moisés prenuncia que essa geração, ao entrar na Terra Prometida, e os seus descendentes, seriam um povo rebelde à palavra de Deus. Mas que a própria palavra de Deus seria testemunho contra eles. E Deus, então, ordena que Moisés escreva um hino memorável, um cântico memorável. Você encontra ele no começo do capítulo 32. E que Moisés, então, apresentasse esse cântico para todo o povo, para que esse cântico, então, fosse uma testemunha contra a infidelidade do povo que rejeitaria a palavra de Deus. Seria insuportável cantar esse cântico na igreja evangélica contemporânea, porque nós achamos um absurdo cânticos que passam de duas ou três linhas não repetidas. Seria insuportável para a mentalidade do evangelicalismo moderno, tão sensível e tão sentimentalista, que esvaziou as suas canções de louvor a Deus, trocando por 3 ou 4 letras repetitivas, extensamente repetitivas. Seria insuportável. Depois você lê e conclua isso à luz da trágica realidade que a igreja evangélica chegou em relação a cânticos de louvor a Deus. Mas esse é um cântico de louvor a Deus que deveria então ser entoado e o povo deveria conhecê-lo. Com nossa rejeição pela palavra, em detrimento da imagem, teríamos muita dificuldade, inclusive, de memorizá-lo. É por isso as repetições vazias que faz parte dos cânticos contemporâneos, elas precisam responder a este anseio da mediocridade própria da mentalidade do nosso tempo. Então, como eu disse, esse cântico seria, de fato, muito evidentemente rejeitado na igreja do Senhor dos nossos dias por causa dessa mentalidade. Mas nesse cântico, Moisés engrandece ao Senhor, exalta então os poderosos e graciosos feitos do Senhor na história em favor do seu povo. Ele denuncia a pecaminosidade, então, rebeldia e idolatria que o povo de Deus praticaria. Isso é um prenúncio do pecado do povo.
bem como anuncia o juízo que viria por conta da rebelião do povo contra Deus, mas sem deixar de falar da sua graça perdoadora e do seu amor que restaura seu povo pecador depois de discipliná-lo. Neste cântico, então, que é um testemunho, depois desse cântico, então, nós encontramos esses versículos aqui lidos. Aqui Moisés, versos 45 e 47, chama o povo de Deus a guardar a palavra de Deus no coração, ensinar essa palavra de Deus à geração vindoura, aos filhos, praticar esta palavra, bem como aqui Moisés afirma que esta palavra de Deus não é coisa inútil, vã, mas é a própria vida do povo de Deus. Irmãos, somente as Escrituras, a verdadeira palavra de Deus, é que nos conduz à vida verdadeira. É exatamente isso que Moisés está ensinando aqui a nós, à luz desse texto. A Escritura é a verdadeira, em primeiro lugar, palavra de Deus, em quem nós devemos confiar. Isso aqui pode ser compreendido no contexto desse texto, mais especificamente. Aqui não se trata da opinião de um homem experiente, embora Moisés fosse um homem experiente, pois com seus 120 anos de vida, uma vida que foi uma vida profundamente marcada por experiências grandiosas, não foi? Mas aqui não se trata da experiência de um homem, ou das palavras de um homem experiente. Também não se trata, irmãos, da opinião de um homem erudito. Como, igualmente, Moisés era. Moisés fez parte da alta elite do Egito, porque ele foi criado como filho da filha de Faraó. De tal maneira que tudo de mais significativo que podia ter para a formação do homem Moisés como homem egípcio, foi-lhe dado. E ele era conhecedor, então, do seu tempo. Mas ele não fala aqui como um erudito. Nem tampouco ele fala aqui como um homem líder de multidões. Embora ele fosse, porque por 40 anos ele liderou uma nação peregrina inteira. Não apenas governou uma cidade, mas governou uma cidade ambulante, uma multidão de gente. Portanto, era um homem, do ponto de vista de liderança, notório para os nossos dias. No entanto, Moisés, que era um homem experiente, não fala aqui como um homem experiente. Moisés, que era um homem erudito, não fala como um erudito. Moisés aqui, que era um homem líder, habilitado por liderança experimentada, não fala aqui como líder treinado. O que Moisés fala aqui é a palavra de Deus. Da boca de Moisés, o que procede para registro para a posteridade, para nós, para todas as gerações, para aquilo que deveria ficar marcado, é a palavra de Deus. Palavras que foram registradas como palavra fiel e verdadeira de Deus, palavra que foi inspirada por Deus, inerrante e infalível. Pedro vai dizer isso: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como foi Moisés. Palavra de Deus inspirada e poderosa, irmãos, para transformar o pecador. Timóteo vai dizer isso lá Paulo vai dizer isso lá em Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, então, seja amadurecido, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa convicção, portanto, irmãos, deve ser sólida em nosso coração, contra todas as outras autoridades que querem usurpar a primazia das Escrituras. Eu mencionei que Moisés não falou como um homem experimentado, ou como um acadêmico, um erudito, ou como um líder do nosso tempo, porque estes homens e estas vozes encontram no evangelicalismo mais autoridade do que a própria Escritura. Este é o dilema do nosso tempo. Nós precisamos ter uma convicção sólida no nosso coração, que a Escritura está acima de todas as coisas, como definidora absoluta das nossas convicções. Irmãos, não importa o que o mundo pensa, se o que o mundo pensa não confere com as Escrituras. Há lugar para a liderança experimentada, prática, de fato há.
Há lugar para ciências? É evidente que há. Há lugar para toda a experiência humana que investiga a criação de Deus e tenta compreender esta revelação de Deus como verdade de Deus revelada na natureza. Há um esforço legítimo e uma sabedoria em se apropriar das descobertas que conferem, então, com a realidade destas verdades encontradas na criação de Deus. Mas quando qualquer coisa dessa confronta as Escrituras, não deveria haver dúvida no nosso coração de onde está a verdade localizada, contra toda sofisticação de argumento, contra todo poder de linguagem, ou então de aparência de fatos, da persuasão do raciocínio, ou qualquer outra coisa, se o que está sendo proposto não confere com o que as Escrituras ensinam, o que nos importa é só confiar no que as Escrituras ensinam, contra todas as coisas, porque somente as Escrituras, amados irmãos, somente a Escritura é a fonte última de autoridade para um cristão, ou pelo menos deveria ser. Irmãos, a palavra de Deus é graciosa nas suas perfeições. Isaías 55 vai nos mostrar que ela é ativa e poderosa, porque lá nos diz, Deus diz que a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Ela é perfeita no seu poder e atividade de realizar o que lhe deseja, o que deseja Deus que ela realize. A palavra de Deus também é perfeita e firme. Diz o salmista no Salmo 119, 89, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. E Jesus vai dizer lá em Mateus 5, 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A palavra de Deus também é reta, justa, não é torta, não é imperfeita, mas é justa, reta. Ela é também pura e limpa. Não há mistura de erro, não há sujeira na palavra de Deus, é limpa. Beber das fontes que querem se sobrepor à palavra é beber de fontes sujas, contaminadas contra o privilégio que nós temos de dessedentarmos-nos da pureza da água da vida na palavra do Senhor. Ela é pura, límpida e verdadeira e justa também. Em João 17, 17, o Senhor Jesus nos diz, orando ao Senhor Deus, pedindo que Deus nos santifique na verdade, e a palavra do Senhor é a verdade. Irmãos, no Éden, nós encontramos Adão, e no deserto nós encontramos Jesus, mostrando-nos como é ter ou não ter as Escrituras como autoridade máxima na nossa vida, como confiança última do nosso coração, contra toda esperança, aparência ou proposição, contra qualquer ideia. Lá, Satanás deixou-se iludir pela palavra que confrontou a palavra de Deus, e que relativizou, e que colocou em xeque a palavra de Deus como verdade absoluta e caiu no pecado. Lá no deserto, o nosso Redentor Jesus, à semelhança de Adão, se encontra novamente com Satanás. Mas Satanás, novamente deturpando a palavra de Deus, tentando distorcer a palavra de Deus, tenta seduzir Jesus. Mas Jesus, que cria nas Escrituras somente, e na totalidade das Escrituras, responde ao equívoco interpretativo de Satanás, ou à sua sedução, por meio de uma interpretação equivocada, dizendo que não é assim porque não confere com as Escrituras. Há algo aqui, irmãos, que precisa marcar o nosso coração. As Escrituras são, de fato, a última palavra para nós. Sabe, irmãos, todos nós desejamos consolo na aflição. E nós veremos mais isso aqui no texto. Todos nós vivemos em um mundo turbulento, cheio de aflições que nos cerca, circunstâncias desafiadoras que lançam sombra sobre a nossa caminhada. Todos nós precisamos de alento. E sempre enche o meu coração de temor enquanto prego, para que de alguma maneira eu não deixe de entregar aos irmãos o alento verdadeiro, para que todos nós continuemos caminhando em meio às aflições.
Mas há algo que não poderá nos conduzir a esse descanso, alento, segurança, confiança, paz em meio à aflição na nossa vida, se isso não proceder da autoridade última das Escrituras. Quantos estão buscando solução em outras fontes de autoridade que não as Escrituras? Portanto, se nós precisamos, se nós desejamos, e espero que desejamos, consolo na aflição, nós precisamos entender que só há um lugar para a gente encontrar consolo, e esse lugar é nas Escrituras, como a última palavra, a palavra última para nos orientar, porque é a palavra que procede da boca do Deus eterno, que criou o mundo e redimiu o mundo e nos conduz pela sua graça por meio da sua palavra. As Escrituras são a última palavra para nós, irmãos. Precisamos avaliar a nossa vida e ver o que tem concorrido com autoridade no nosso coração, o que tem definido a nossa mentalidade, a nossa maneira de compreender a realidade. Hoje nós vivemos um período de polarização na política, não é isso que vivemos? Inevitavelmente. Uma das razões pelas quais essa polarização acontece no meio do ambiente cristão é porque falta aos cristãos julgar esta realidade particular da política à luz do crivo da autoridade última que é as Escrituras, e não das proposições ideológicas e das posições extremadas, mas à luz das Escrituras. Como é que as Escrituras, como autoridade última para a minha percepção da realidade, define a maneira como eu deveria olhar, compreender, encarar e responder à realidade que me cerca? Portanto, aqueles que não estão interessados em ter as Escrituras como sua autoridade última, de fato cederão a essa polarização trágica, seja na política, seja na ciência, seja na sua relação com o mundo, em qualquer outra coisa, porque quando a Escritura não é o crivo último e final, no qual eu empenho o meu coração em compreender a realidade a partir dela, porque eu aceito como autoridade, aí eu julgo as coisas do jeito que eu bem acho, ou como alguém quer que eu julgue. Portanto, a pergunta é, as Escrituras têm sido a sua fonte última de autoridade na sua vida prática, na maneira como você interpreta a sua realidade, toma suas decisões do seu pensamento sobre o mundo, faz as suas escolhas sobre o que come, bebe, veste, gasta, se relaciona com qualquer outra coisa? Porque a questão não é, teoricamente, que a Escritura é a palavra de Deus, mas se ela é uma palavra de Deus que está sedimentada no nosso coração como palavra de Deus. Segunda verdade que esse texto nos ensina, irmãos, é que essa Escritura é a palavra de Deus a ser guardada no nosso coração. Este é o mandamento aqui, guardem no coração todas as palavras, que eu mesmo testifico, ou declaro solenemente. A NVI traduz assim, uma declaração solene. Não é apenas uma informação gratuita, é uma declaração solene. Moisés está falando em nome de Deus, portanto é Deus falando na palavra dele. Então, diante desse testemunho da palavra, ou da testificação, da declaração solene, da autoridade última na existência humana, que é a palavra do Deus Santo e Soberano, vocês têm que guardar o coração de vocês. No coração de vocês, Moisés está dizendo esta palavra. Esta palavra, irmãos, para que ela seja guardada no nosso coração, nós precisamos estudá-la. Porque sem isso ela não será guardada. Se nós não dedicarmos o nosso coração a conhecer a palavra de Deus, como é que nós vamos guardar a palavra de Deus? Se a palavra de Deus não for conhecida plenamente por nós, de Gênesis a Apocalipse, como nós obedeceremos isso aqui? Nós temos vivido dias em que falta apetite pelas Escrituras, apetite pela palavra de Deus. Essa palavra de Deus pode ser guardada, pode ser aprendida por nós para ser guardada no nosso coração de algumas maneiras, irmãos. Pelo menos duas delas.
as mais básicas. Uma, conforme o puritano do século XVI, Richard Greenham, na sua obra chamada assim, Uma Proveitosa Obra Contendo Orientações para a Leitura e Compreensão das Sagradas Escrituras, nos chama a um caminho apropriado, diligente, para nós lidarmos com a palavra de Deus ao lê-la. Diz assim que a palavra de Deus precisa ser lida com diligência. Deve haver uma disposição diligente em nós, em nos achegarmos à palavra de Deus. Não algo feito ao acaso, mas com a devida atenção, envolvendo inclusive a consistência na leitura, uma dedicação de tempo para este fim. Deve ser feito com sabedoria. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e saber que, de fato, há passagens que são mais difíceis que outras, e discernir estas coisas. E assim, com sabedoria, encontrar um caminho para que nós não fiquemos barrados na leitura bíblica, mas avancemos na compreensão dela. Deve haver preparação em nós para que a leitura das Escrituras seja feita. Ler as Escrituras não é algo que surge do nada, se nós não incluirmos na nossa agenda preparo para que nós leiamos as Escrituras, nós não a leremos mesmo. Deve ser lida com meditação. Enquanto lemos, não pode ser uma leitura que a gente abre, lê, fecha e segue a vida. Mas na medida em que lemos, precisamos entender aquilo que estamos lendo, refletir sobre o que estamos lendo, meditação nesse sentido, não meditação transcendental, reflexão, olhar para as Escrituras, o que esta passagem me ensina, como eu posso compreender ela. Com conferência, ele diz também, ou seja, aquilo que eu não compreendo das Escrituras, eu preciso buscar compreender. É minha responsabilidade como crente entender as Escrituras. E se eu não entendo, eu preciso conferir, buscar auxílio para conhecer o que está escrito e que eu não compreendo. Ele diz ainda que a Escritura precisa ser lida com fé, com confiança, que esta é a verdade de Deus para a minha vida, em quem eu rendo o meu caminho a Ele. E a leitura das Escrituras precisa ser acompanhada, diz ele, de prática. Aquilo que eu li não pode ser apenas um conhecimento intelectual que fica ali armazenado e que não surge nenhum efeito na minha vida, mas aquilo que eu leio precisa conformar a conduta na minha vida naquele mesmo dia e hora. Eu preciso praticar a palavra que eu leio. E por fim ele diz, sugere, que a palavra de Deus deve ser lida com oração. Começada com oração, permeada com oração, concluída com oração. Porque nós dependemos da iluminação do Santo Espírito de Deus para compreender a palavra. Agora uma pergunta. Nessa agenda exacerbada, corrida, nesse tumulto do dia a dia, nessa preocupação em estar conectado com tudo, sabendo de tudo o tempo todo, ligado e conectado o tempo todo, como é que nós vamos ter tempo para esse tipo de leitura diligente? Só se compreendermos que de todas as coisas que eu preciso conhecer, uma está acima de todas elas. Acima da minha formação acadêmica, acima do meu conhecimento sobre política ou ciência, ou do conhecimento do meu hobby, ou das notícias do dia a dia, ou de qualquer outra coisa, acima de qualquer outra informação do meu trabalho, ou qualquer outra coisa, existe uma informação que é majestosa e que deveria, em comparação com qualquer estas outras, serem estas outras consideradas como nada diante da palavra de Deus. Só se as Escrituras de fato forem para nós a verdade de Deus, é que nós nos interessaremos por nos dedicar a conhecer essa verdade e guardá-la em nosso coração. Há uma segunda maneira de nós conhecermos a palavra de Deus. Thomas Watson nos ensina que, por esta outra maneira, ou seja, em ouvir um sermão, nós somos alimentados pela palavra, e ele sugere algumas dicas
de como deveríamos ouvir um sermão para que de fato a palavra de Deus fosse guardada no nosso coração. E diz que para ouvirmos um sermão de tal maneira que a palavra pregada fique guardada no nosso coração, nós precisamos vir ao culto para ouvir o sermão com uma alma preparada antecipadamente. E ele vai explicar isso, orando a Deus antes de vir para o culto, para que o seu coração seja destituído de todos os empecilhos que têm perturbado o seu coração e impedido você de compreender as Escrituras. Orar para Deus, dizer, Deus, eu vou à tua igreja, um sermão será pregado e eu não desejo desperdiçar o meu tempo, não ouvindo o que o Senhor quer me falar por meio da pregação da tua palavra. Portanto, prepara o meu coração, me dá o que eu preciso e tira o que tem me impedido de ouvir a tua palavra. Uma alma preparada antecipadamente. A outra sugestão que ele dá, para que um sermão seja ouvido devidamente e isso fique guardado no coração, a palavra de Deus fique guardada no coração, é um apetite pela palavra, fome da palavra, um anseio por conhecer a palavra, um desejo profundo no coração de conhecer um pouco mais da majestade grandiosa desse Deus que será revelada por meio da pregação da palavra, que será instruída a igreja por meio da pregação da palavra, desejo por apetite, fome da palavra, porque sem isso, sem um apetite devido, nenhuma comida será apreciada, nenhuma comida, por mais nobre e sofisticada que ela possa ser, mais precisa que possa ser a sua confecção, se não houver apetite, nada será devidamente apreciado. A outra orientação que Watson dá é um coração predisposto a ouvir, aceitar e submeter-se ao ensino da palavra. Deus, se é a tua palavra que está sendo pregada, eu quero ouvi-la, compreendê-la e dispor a minha vida, não ao que o pregador diz em si mesmo ou dele mesmo, mas o que a palavra do Senhor pregada por meio do pregador está nos ensinando, que eu aceite, ouça, aceite e conduza a minha vida de conformidade com ela. Ele diz ainda com atenção à palavra pregada, com a disposição de coração de se atentar àquilo que está sendo ensinado, porque se eu não prestar atenção, se não houver uma disposição do meu coração e me dedicar àquilo que está sendo proclamado, como é que eu vou entender a palavra de Deus que está sendo pregada? É assim com a nossa própria leitura. Se nós não nos atentamos para aquilo que estamos lendo, já se pegou lendo a Bíblia e daqui a pouco você não sabe o que você leu? Já passaram por isso? Já passaram por isso? Sinceramente, você está lendo as Escrituras e de repente você não lembra do que leu? O que aconteceu ali? Você estava distraído, a sua atenção não estava localizada ali, alguma coisa ocupou a sua mente, de tal maneira que você correu os olhos pela palavra, pode ser a Bíblia ou qualquer outro livro, já aconteceu isso com vocês? E você tem que voltar tudo de novo, por quê? Porque a atenção não está sendo devidamente dada. Quem não presta atenção não compreende mesmo, não compreende. E por não compreender a pregação da palavra, não guardará esta palavra pregada no coração. Ele diz ainda, precisa ter humildade. Humildade em aceitar a palavra pregada. Diz que essa palavra tem que ser recebida com fé. E que deve haver um empenho, então, em reter o que ouviu. Não apenas em compreender o que ouviu, mas em compreendendo, fixar isso no coração. Encontrar caminhos no seu coração para que você fixe aquilo que você está aprendendo. Deve haver uma disposição de praticar o que ouviu. Porque não adianta ouvir um sermão atrás do outro, decorar todos os pontos, entender exatamente, perceber, inclusive, que poderia ser melhorado o sermão nisso ou naquilo. Se não houver nenhum interesse em, ao receber essa palavra, voltar para a minha vida, conduzindo a minha vida de conformidade com esta palavra pregada. Ele diz mais duas coisas. Dependência do Espírito Santo, pedindo iluminação a Ele. Só o Espírito Santo é que nos iluminará para entendermos a verdade. Portanto, precisamos pedir, ilumina o nosso entendimento. Não é em vão que esta é a minha oração dominical. Ilumina o nosso entendimento. E também, por fim, ele diz o interesse em familiarizar-se com o que aprendeu, compartilhando com outros o ensino verdadeiro que recebeu. O sermão recebido, o ensino recebido,
para que ele fique guardado no nosso coração, precisa haver uma conversação santa. Não simplesmente voltar para casa e reclamar do tempo do pregador, da gravata, que ele deveria sorrir e não sorriu, ou não deveria sorrir e sorriu, que ele errou nessa palavra ou naquela, ou que não ficou claro isso ou aquilo, mas um desejo de dizer, meu irmão, Deus falou conosco pela pregação da palavra. E Ele nos falou essas verdades aqui. E essas verdades são importantes para a nossa vida, e desenvolver uma conversação santa em torno do ensino da Escritura, para que a Escritura fique guardada no nosso coração. O salmista, no Salmo 119, diz, a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Temos diariamente lido as Escrituras? Temos nos interessado, irmãos, em ouvir o ensino das Escrituras, seja no culto, quando o sermão é pregado, ou nos estudos bíblicos, separando tempo do nosso entretenimento, ou de qualquer outra coisa passível de ser substituída para nos educarmos no conhecimento das Escrituras? Porque isso revela o verdadeiro apreço que temos às Escrituras ou não. Em terceiro lugar, irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos ensinar esta palavra aos nossos filhos. Diz aí, na continuidade do texto, guardar esta palavra no coração, o que envolve conhecê-la, para que sejamos capazes, então, de ensinar essa palavra aos nossos filhos, de ensinar as verdades das Escrituras aos nossos filhos, para que eles andem de conformidade com a palavra do Senhor, para que eles cuidem de cumprir todas esta palavra, eles e nós. Ou seja, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que possamos então instruir os nossos filhos, a nova geração, àqueles que pegarão o bastão da nossa fé e darão continuidade à família da fé, à igreja do Senhor, à família da aliança, e transmitirmos para ele as verdades graciosas do Senhor que nós conhecemos muito bem. Em Deuteronômio nós lemos assim, 6, 6 e 7, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E porque está no teu coração, então você será capaz de inculcar aos seus filhos, falando com eles, sentado à tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também você atará no sinal das tuas mãos, na frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, porque ela está guardada no teu coração. Deus diz, você pode ensinar os teus filhos estas verdades que habitam no teu coração. Agora pode não ensinar também. Pensando que o que os nossos filhos precisam conhecer é apenas uma formação intelectual para que eles sejam então ricos, prósperos, cheios de habilidades circunstanciais, de que nós não somos proibidos de levá-los a tê-las, mas limitar tudo aquilo que é importante para a vida dos nossos filhos a conhecimento acadêmico e a habilidades. E negligenciarmos no nosso lar o ensino da palavra de Deus. Nós vemos uma geração educacional onde a educação sofreu uma mudança brutal e ela deixou o lar e ela se tornou então localizada num ambiente escolar fora do contexto da família. Isso é uma mudança que acontece recentemente, na era moderna. E isso tem se aplicado à vida da igreja. Há crentes que pensam que o lugar dos filhos aprenderem a palavra é na igreja, quando na verdade o lugar adequado para os filhos aprenderem a palavra é no lar. Fundamentalmente é no lar. Lá você tem 7 dias da semana para ensinar as verdades graciosas da palavra de Deus para o seu filho. Na igreja, você tem 1, 2, no máximo 3 dias na semana e com 1 hora apenas para este fim. Portanto, irmão, se a palavra de Deus é a verdade revelada de Deus, cuja autoridade final nos importa, essa palavra de Deus tem que ser ensinada no nosso lar. Como fazer isso? Discipulando os nossos filhos, chamando-os para que ele compreenda as verdades da palavra de Deus, cultuando a Deus no convívio do nosso lar. Nós somos muito negligentes em culto doméstico, não somos? Uma verdade que foi abandonada na nossa geração e às vezes tentamos
Nos esforçamos, mas somos facilmente tão inclinados a negligenciá-lo novamente. A adoração a Deus no nosso lar, o ensino das Escrituras na nossa família, o culto a Deus, levar a nossa família a ser guiada pela revelação da palavra de Deus. É algo que nós desperdiçamos a nossa vida em nome de um monte de preocupações que não se justificam diante de Deus, a não ser que Deus e a sua palavra não seja aquilo que é mais importante para nos conduzir na vida verdadeira. Porque se for, isso vai ser prioridade no nosso lar. E por fim, irmãos, esse texto nos ensina que a Escritura é a palavra de Deus que produz vida verdadeira. Se ela for recebida como autoridade última, e então definidora dos nossos caminhos, se ela for guardada no nosso coração, se nós a conhecermos, e se nós a ensinarmos em nosso lar, para a nossa família, para a nossa geração, vivendo assim de conformidade com essa palavra, o resultado disso é aquilo que nós desejamos, uma vida verdadeira. Porque esta, verso 47, não é uma palavra vazia para vocês, vã, mas ela é a vossa vida. E então, ele estende dizendo, e por esta palavra prolongareis os dias na terra, vocês estão passando o Jordão para possuí-la. Mas veja, ela não é só uma palavra que te ajuda a viver melhor, ela é a própria vida. A experiência verdadeira de vida é a vida no caminho do Senhor. A palavra de Deus não é inútil. Lembra do salmista Asaf? Ele achou inútil a palavra de Deus, porque ele achou inútil andar nos caminhos do Senhor, não é isso que ele diz? Foi inútil eu andar nos teus caminhos. Porque olha o ímpio prosperando, não é? Até que ele realmente é recobrado por uma visão correta, fundamentada na verdade de Deus, na sua palavra, e ele então volta a enxergar o mundo de conformidade com as Escrituras, e ele diz, não, eu estava errado, eu estava agindo como um bruto irracional, porque a vida verdadeira eu tenho na presença do Senhor. Deus é quem me ampara, é o meu sustento, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. Os ímpios podem até prosperar temporariamente, mas o fim deles é juízo. Quanto a mim, ainda que eu sofra neste mundo, eu não estou sem a presença de um pastor me conduzindo. E eu não estarei desamparado eternamente, porque o Senhor me receberá na sua glória, naquele dia onde não haverá então mais dor e sofrimento desse mundo caído. Mas mesmo agora, em meio às aflições do mundo caído, andando nos caminhos graciosos que o Senhor nos chama a viver, de conformidade com a palavra dEle, o que nós encontramos é vida. O resto é que é ilusão. Não a palavra de Deus que é ilusão por ser vã, mas as outras autoridades. Irmãos, essa palavra tem operações transformadoras na nossa vida. Um teólogo do nosso tempo, chamado Joe Bick, nos diz assim, que a palavra de Deus, citando o Salmo 119:30, é como lâmpada. O Salmo 119:30 diz, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Como nós precisamos de sabedoria e entendimento para enfrentar as situações que nós estamos sujeitos a enfrentar, não é? Você imagine você compreendendo com clareza aquela situação difícil que você está passando, enxergando-a pelos olhos do Senhor. Já pensou isso? Porque o que acontece é que as aflições nos confundem a percepção da realidade, não é isso? A gente começa a passar por sofrimento e a gente perde a capacidade de enxergar com clareza. Não é isso que acontece conosco? E tudo que desejamos é entender corretamente as coisas, não é? Pois o Salmo 119:30 nos diz exatamente isso. É a palavra de Deus quem esclarece a nossa compreensão, quem nos esclarece e que nos dá entendimento, mesmo uma pessoa simples. Não precisa ser erudita, não. Pessoas simples conseguem enxergar a vida, as aflições, as circunstâncias, à luz das Escrituras. Ele também diz que a palavra de Deus é como um martelo, e ele está citando aqui Jeremias 23:29. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e martelo que os miúça a penha. A palavra remove, irmãos, tudo aquilo que está impregnado em nós e que precisa ser removido, como que para refazer uma parede é necessário
arrancar a tinta com o reboco, corrigir então os problemas graves que ele se encontra, para depois poder reformar. Assim, a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos molda, ela de fato quebra o nosso orgulho, quebra de nós as compreensões tolas, para que sejamos então renovados no entendimento e sejamos moldados pelo Senhor. Nós precisamos ser marcados pela palavra de Deus, e ela faz isso em nós. Ela é como uma espada. Hebreus 4:12 nos diz isso, uma espada poderosa para operar, discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração, porque tudo que nós precisamos é compreender de fato quais são as coisas que mergulham no nosso coração, porque nós somos movidos por aquilo que nós temos no nosso coração, e ai de nós não compreender estas coisas. A palavra de Deus nos conduz a compreender o nosso próprio coração, porque ela traz luz ao nosso coração, e revela as coisas que estão ocultas no nosso coração. E a palavra de Deus também é como uma semente que gera vida. Tiago 1,18 diz que, segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos então como primícias das suas criaturas. Ela gera vida em nós, como uma semente que gera vida e faz nascer a planta. Assim, a palavra que vai no solo do coração e faz esse coração então se tornar um coração frutífero. O salmista, no Salmo 16:11, nos diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Irmãos, como nós podemos ver então se esta palavra tem transformado a nossa vida? De fato, há uma maneira de avaliarmos isso, e esse teólogo continua nos ajudando a compreender isso. Primeiro é que se houve uma verdadeira conversão em nós, porque conforme o Salmo 19:7, a lei do Senhor restaura a nossa alma. A transformação verdadeira acontece conosco. Uma outra evidência de que a palavra de Deus está transformando a nossa vida é a alegria. Diz o Salmo 19:8, primeira parte do Salmo 19:8, que os preceitos do Senhor são retos, e eles fazem o quê? Alegram o coração. O Salmo 119:14 diz assim: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. A transformação que a palavra de Deus opera no nosso coração resulta em alegria, não ausência de sofrimento, não lágrimas da aflição da circunstância, mas uma alegria genuína no meio das aflições, que se alegra na redenção graciosa de Deus, e que, indiferente às circunstâncias aflitivas que nos assolam, a nossa alegria está posta no autor e consumador da nossa fé. Uma alegria que será desfrutada na plenitude da glória eterna, mas porque eu sou carregado da esperança da glória eterna, nada demove essa confiança alegre no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. E também um efeito produtivo da palavra de Deus é que ela é luz para o moribundo, o homem abatido de alma. É renovado pela palavra, porque o Salmo 19:8 diz também que o mandamento do Senhor é puro e ele ilumina os olhos. As trevas da escuridão são rompidas dos nossos olhos pela luz do Evangelho, que vem em nós e nos ilumina, nos vivifica, nos dá a alegria de experimentarmos, mesmo nas aflições, a vida verdadeira nos caminhos do Senhor. A pergunta é se esses frutos estão evidentes em nós, ou se nós estamos desperdiçando o poder gracioso desta palavra. Irmãos, somente as Escrituras, a verdadeira palavra de Deus, é que nos conduz à vida verdadeira. Nós, de fato, precisamos nos tornar intensamente centrados na palavra, na pregação, na oração, na adoração e no viver de conformidade com a palavra. E que, fazendo isso, desfrutamos do privilégio de experimentar a verdadeira alegria da vida na presença do Senhor, o Deus que tem prazer em nos conduzir a esta vida verdadeira, porque Ele nos salvou para isso em Cristo e nos chamou para isso pela sua graça. Não sei se você tem tido esta confiança na Escritura, mas eu convoco, em nome de Jesus, que esta confiança seja assentada em cada um de nós que se encontra aqui.
e que seja não apenas uma confiança teórica, mas uma confiança que nos leva ao desejo de conhecer a palavra de Deus. Lê-la com devoção, ouvi-la com devoção, estudá-la com apreço. Que sejamos corajosos, então, pela estima às Escrituras, a proclamar esta palavra aos nossos filhos em nosso lar, é verdade, mas proclamá-la para que outros moribundos como nós fomos experimentem a luz da graça do Evangelho e conheçam a verdade que transforma e conduz o homem da morte para a vida, da tristeza da vida sem Deus para a alegria da vida na presença de Cristo. Que de fato nós experimentemos essa alegria da vida na presença do Senhor, porque Deus tem esta vida alegre para nos oferecer, irmãos, pela sua palavra. Restaure a sua comunhão com Deus, a sua devoção às Escrituras, o seu desejo de conhecer mais esta verdade e conhecê-la vivendo por ela, experimentando então essa transformação graciosa que a palavra nos traz. Algumas pessoas olham para os reformadores e dizem assim que eles estavam apenas preocupados com ideia intelectual, alta teologia, quando eles advogaram e defenderam e deram a sua vida por sola Escritura. Mas não é isso não. Isso é uma compreensão muito tola do que eles estavam fazendo. O que eles estavam fazendo é lutando para que eu e você, irmãos deles em Cristo, e lutando pela confiança deles no Senhor, é para que nós não fôssemos poupados, não fôssemos privados daquilo que pode nos dar vida verdadeira e alegria no mundo de tristeza e aflição, que é o caminho gracioso de Deus revelado na sua palavra, o nosso Salvador bendito. Vamos orar? Deus, essa é a tua palavra, que possamos ter estima por ela, Senhor. Que como igreja do Senhor nós sejamos elevados a um apreço verdadeiro pela tua palavra. Não apenas a afirmação de que a tua palavra é verdadeira, mas uma disposição de coração que combine com esta convicção. Sendo nós, ó Deus, servos do Senhor, que tem prazer em ouvir a tua palavra, lê-la, conhecê-la, estudá-la. Sermos uma igreja que tem prazer no ensino da tua palavra, Senhor. Opera isso no nosso meio. Que temos prazer em conhecê-la, estudá-la, cantá-la, orá-la, conhecer-te mais e mais pela tua palavra, porque ela é a revelação do Senhor, ó Deus, para nós, nos mostrando o caminho de vida. Também que o Senhor nos ajude, ó Deus, corrigindo os nossos passos. Por tantas vezes, ó Deus, nós temos trilhado por caminhos que não são os caminhos graciosos da vida na tua presença, porque não queremos agir, viver de conformidade com o que a tua palavra ensina, mas com as próprias autoridades que estabelecemos em oposição à tua palavra em nosso coração. Destitua tudo isso, Senhor, nos perdoa. Perdoa a tua igreja, ó Deus, quando, podendo, negligencia estudar a tua palavra, compreendê-la, conhecê-la com apreço. E nos ajuda, Senhor, para que de verdade somente a tua palavra nos conduza. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que oramos assim.